Bom, nós já definimos então o tipo de fluido com o qual nós vamos lidar. É uma classe bem restrita de fluidos. Raramente você vai encontrar fluidos no cotidiano que se comportem daquela forma. Mas como eu disse, as leis, os teoremas que nós vamos conseguir aqui, eles são extremamente úteis para que a gente consiga analisar, pelo menos qualitativamente, algumas situações reais. Pois bem, agora a gente vai definir uma nova grandeza que vai ajudar a gente na compreensão dos fenômenos que envolvem fluidos em movimento. A grandeza vazão. A definição de vazão é extremamente simples. Imagina que você tem aqui um duto, um canal. Por dentro desse canal passa um fluido. Perceba que o movimento do fluido é laminar. Nós estamos considerando que esse fluido é incompressível e nós estamos considerando que esse escoamento é estacionário, é permanente, o regime é permanente. Ou seja, se eu parar aqui em um determinado ponto e ficar medindo a velocidade com que o fluido passa nesse ponto, a velocidade que eu vou medir neste ponto será sempre a mesma, isso que significa regime permanente. Pois bem, a vazão de um fluido, nós vamos representar aqui pela letra Z, a vazão de um fluido, ela é definida como sendo a quantidade de volume que passa através de uma determinada superfície em um determinado intervalo de tempo. Então, se eu quero saber qual é a vazão do fluido que está fluindo por este canal, eu tenho que parar aqui numa seção transversal do canal, marco aqui imaginariamente uma seção transversal do canal, e eu vou ver qual é o volume de fluido que passa através dessa seção em função do tempo. A unidade de medida de vazão, está óbvio aqui o que é, volume, metro cúbico, tempo, segundo. Então, a gente sempre mede a vazão, é comum medir a vazão. Isso aqui é a unidade padrão do SI, é óbvio. Volume também pode ser medido, por exemplo, em litro. Então, eu posso medir litros por segundo. Eu posso me referir a uma vazão dizendo que a vazão de uma torneira é de 0,01 litro por segundo. Eu posso me referir à vazão da comporta de um açude, dizer que a comporta tem uma vazão de 1 milhão, sei lá, não sei se eu estou exagerando, 1 milhão de litros por segundo, né? Então, é sempre um volume por tempo. Essa é a definição de vazão. É a definição. É a quantidade de volume que flui por unidade de tempo através de uma determinada superfície de uma seção transversal do canal. Mas existe uma forma da gente visualizar, da gente contabilizar, da gente medir a vazão, que é mais útil para a gente chegar a um princípio que a gente vai ver daqui a pouco. Perceba o seguinte, imagine que você destaca então uma determinada seção do canal, essa seção tem uma área A, e você espera um intervalo de tempo ΔT. Nesse intervalo de tempo ΔT, um determinado volume de fluido vai passar por dentro desse canal. Então, considere que este volume contido entre essas duas seções, o volume que está contido entre essas duas seções, aqui e aqui, foi o volume de água que passou por essa seção no intervalo de tempo ΔT. Ou seja, o fluido que está aqui agora foi o fluido que passou por aqui no instante em que eu comecei a medir o ΔT. Então, ele continuou andando e atrás dele continuou vindo o fluido. Então, em um intervalo de tempo ΔT, passou essa quantidade de fluido que está contida aqui dentro desse cilindro imaginário. Agora, perceba, durante esse intervalo de tempo ΔT, o fluido se deslocou por uma distância ΔS, ok? E essa distância ΔS pode ser facilmente calculada, porque se o fluido tem uma velocidade v e ele andou uma distância ΔS no intervalo de tempo ΔT, né, definição de velocidade, eu sei que esse ΔS
é simplesmente a velocidade vezes o intervalo de tempo que eu estou considerando. Pois bem, perceba o seguinte, se eu for calcular a vazão aqui através da definição de vazão, vazão é o volume dividido por tempo. Então, vamos pegar todo o volume que passou por essa seção neste intervalo de tempo. O volume que passou nessa seção aqui, durante o intervalo de tempo ΔT, foi este volume, que é um cilindro. E o volume de um cilindro é simplesmente a área da base vezes a altura, que no nosso caso é ΔS. E então, isso aqui é o volume, e para calcular a vazão, a gente precisa pegar o volume que passou através da seção e dividir pelo tempo que a gente ficou observando esse volume atravessar a seção. Então, a gente percebe que a vazão pode ser contabilizada através de uma determinada seção do canal, simplesmente como sendo a área da seção transversal do canal vezes a velocidade do fluido que por ali passa, porque esses dois termos aqui cancelam, ok? Perceba, isso não é uma definição de vazão. A definição de vazão é isso aqui, é uma quantidade de volume que passa por um determinado intervalo de tempo. Isso aqui é simplesmente uma forma que eu tenho para medir a vazão. Se eu conseguir medir a velocidade com que o fluido passa em um determinado ponto, e se eu sei qual é a vazão transversal daquela seção, ou se eu sei qual é a área daquela seção transversal por onde ele está passando, eu posso calcular a vazão dessa forma. Por que eu disse que isso aqui ia ser mais útil, ia ter mais utilidade para a gente entender as leis que viriam depois? Porque existe uma equação chamada equação da continuidade. A equação da continuidade, ela é simplesmente uma expressão para a conservação de massa. Né? A gente sabe que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Então, quando se trata de massa, em um determinado fenômeno, físico principalmente, a massa não pode sumir. Por que isso aqui é importante? Por que isso aqui vai me ajudar? Porque se a massa se conserva, então você há de concordar comigo que a quantidade de massa que entra em um determinado canal e a quantidade de massa que sai desse canal tem que ser a mesma. Ok? Se o fluido que a gente está tratando é um fluido incompressível, ou seja, o fluido ele não encolhe de volume, ele não se expande, então se durante um segundo entra uma determinada quantidade de fluido desse lado, tem que sair a mesma quantidade de fluido desse lado no mesmo segundo, porque entre essa extremidade do canal e essa extremidade do canal sempre vai caber a mesma quantidade de fluido, o mesmo volume de fluido tem que caber entre essas duas extremidades, porque o fluido é incompressível, não tem como eu apertar o fluido para caber mais fluido aqui dentro, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Que se por esse lado do canal, em um segundo, entra um volume ΔV, desse lado do canal, em um segundo, tem que sair um volume de fluido ΔV. Ora, mas a quantidade de fluido que entra num canal ou que passa por uma seção do canal em um determinado intervalo de tempo é o que nós chamamos de vazão, né? Eu estou querendo dizer com isso que em virtude da conservação da massa e em virtude da incompressibilidade do fluido com o qual nós estamos tratando, o volume que passa por essa seção no intervalo de tempo ΔT tem que ser igual ao volume que passa por essa seção no mesmo intervalo de tempo. Se não fosse assim, teria fluido se acumulando entre essas duas seções, teria fluido comprimindo-se nessa seção para caber mais fluido do que realmente cabe nesse volume aí. Pois bem, então o que eu estou querendo dizer com isso é que em consequência dessas duas coisas, a vazão na seção S1 tem que ser igual à vazão na seção S2.
Perceba, não é só dizer que a quantidade de fluido que entra aqui é igual à quantidade de fluido que sai aqui. Não é só isso. É dizer que a quantidade de fluido que entra aqui num determinado intervalo de tempo é igual à quantidade de fluido que tem que sair aqui no mesmo intervalo de tempo, vazando, certo? Aí entra aquela nova expressão que a gente encontrou para vazão no slide anterior, que eu disse que iria ser mais útil. Vazão é volume por tempo, tudo bem, mas a gente pode calcular a vazão como sendo a área da seção transversal em questão vezes a velocidade do fluido que passa naquela seção. Então aqui a gente vai ter a vazão na seção S1 é simplesmente A1 vezes V1, e a vazão na seção S2 é simplesmente A2 vezes V2. Essa equação aqui, que está sendo apresentada para vocês de uma forma extremamente simplificada, devido, em consequência, das simplificações que nós fizemos no fluido com o qual nós estamos trabalhando, esta equação é chamada de equação da continuidade. Esse nome diz respeito à continuidade da massa, né? Então, o que é que essa expressão ela me diz de interessante? Perceba, ela me diz que o produto área da seção transversal vezes velocidade é constante, porque o valor que eu obtenho aqui na seção S1 e o valor que eu obtenho aqui na seção S2 para esse produto, A vezes V, é igual. Ou seja, a gente pode dizer que A vezes V é uma constante em qualquer ponto do canal que eu parar e eu pegar a área da seção transversal e a velocidade do fluido que passa naquela seção, multiplicar essas duas coisas tem que estar constante. Uma consequência legal disso é a seguinte: como esse número tem que ser constante, então se A1 for maior do que A2, para que esse lado do produto dê igual a esse lado do produto, V2 tem que ser maior do que V1. Ou seja, onde a área é mais estreita, a velocidade do fluido tem que ser maior para que a vazão continue a mesma. Isso é óbvio se a gente pensar num fluido incompressível. Eu estou diminuindo o espaço que o fluido tem para fluir, mas como o fluido é incompressível, a vazão tem que continuar a mesma, ou seja, a mesma quantidade de fluido tem que passar naquela seção. Então ele vai aumentar de velocidade. Então, essa é uma das principais consequências, é a principal consequência da equação da continuidade. Em canais com estreitamento, onde o canal for mais estreito, a tendência é que o fluido se mova mais rapidamente. Tá? É importante você lembrar disso, importantíssimo, porque a gente vai fazer uso disso em outros momentos, em outros contextos.